16º Seminário de Física do Inatel, primeiro semestre de 2014. Formados pelo grupo Dante, Eloana, Leonardo, Messias e Moisés. Tema: Wilhelm Conrad, o cientista que fez a descoberta dos raios-x. Biografia do cientista. Wilhelm Conrad foi um físico alemão, nascido em Enep, em 1842, e foi quem descobriu os raios-x. Em 1895, começou a realizar pesquisas com tubo de raios catódicos, e com essa descoberta foi o primeiro prêmio Nobel da História da Física em 1901. Era conhecido pelo seu rigoroso critério de avaliação dos resultados obtidos. Pelo que se sabe, era tão cuidadoso que jamais teve de revisar os resultados publicados. Realizou também estudos sobre elasticidade, capilaridade, calores específicos e condução calorimétrica em gases, cristais e etc. Por fim, faleceu em 1922 aos 77 anos em Munique. Princípio de funcionamento dos tubos de raios catódicos, assim chamados por serem produzidos no cátodo dos tubos de vácuo. Consistiam em tubos de vidro com vácuo elevado, em cujo interior, em extremidades opostas, colocavam-se duas pequenas lâminas. Essas lâminas eram ligadas aos polos de um gerador de alta tensão. Estabelecida a passagem de corrente, obtinha-se no tubo a emissão de radiação luminosa. Os raios-x podem ser produzidos quando elétrons são acelerados em direção a um alvo metálico. Os raios-x são emissões eletromagnéticas de natureza semelhante à luz visível. A geração dessa energia eletromagnética se deve à transição de elétrons nos átomos ou à desaceleração de partículas carregadas. A produção dos raios-x é explicada do seguinte modo: os elétrons emitidos pelo cátodo são fortemente atraídos pelo anodo e chegam a este com grande energia cinética. Chocando-os com o anodo, eles perdem a energia cinética e cedem energia aos elétrons que estão nos átomos do anodo. Estes elétrons são acelerados e, uma vez acelerados, emitem ondas eletromagnéticas que são conhecidas como os raios-x. A descoberta dos raios-x. Certo dia, com o objetivo de realizar certa experiência, Wilhelm Conrad envolveu um tubo com papelão preto. Casualmente, sobre uma mesa próxima, havia uma tela de papel impregnada de platina ou cianeto de bário. A cada descarga do tubo, a tela se iluminava com uma luz esverdeada, e a produção do fenômeno se verificava, que quando a face impregnada estava voltada para o tubo, quer quando isso ocorria com a superfície oposta. Wilhelm Conrad chegou à conclusão de que a tela era atingida por uma radiação invisível, capaz de transpor o obstáculo representado pelo anteparo negro. Certamente deveria ser uma radiação diferente, uma vez que o anteparo era opaco, até em relação às radiações ultravioletas. As experiências foram se intensificando e, estranhamente, radiação provinha do tubo de vácuo elevado. Wilhelm pensou então colocar um livro entre o anteparo e a fonte de radiação. Com surpresa, verificou-se que o objeto projetava no anteparo apenas uma sombra leve, indício de que os raios-x conseguiam atravessá-lo. Depois experimentou colocar como obstáculo sua própria mão. Essa também mostrou-se transparente, com exceção dos ossos, que ressaltaram na sombra. Em 22 de dezembro de 1895, Wilhelm obteve a primeira chapa radiográfica da história, a mão de sua mulher. A fotografia obtida confirmou tratar-se de uma nova forma de radiação, que apresentava a propriedade de atravessar os corpos opacos e que só podia ser detida por substâncias de elevada massa atômica, chumbo e platina, por exemplo. Logo após sua descoberta, compreendeu-se que os raios-x poderiam ser utilizados amplamente em muitos campos da ciência, em medicina, por exemplo. A nova radiação teria um grande campo de aplicação.